Desobediência civil, protestos e manifestações. Desobediência civil, protestos e manifestações têm se tornado prática cada vez mais aceitas no cotidiano de muitas nações. Seria esse o modo de conseguir algum resultado? Será que os bons fins justificam esses meios, por vezes até ilegais? O que a Bíblia ensina acerca dessas iniciativas para alcançar uma determinada meta? Que lugar, se é que houve algum, tiveram procedimentos como esses na vida de nosso Senhor e na dos homens de Deus na Bíblia? A marca que caracterizou a vida do Senhor foi a obediência. Ele sempre fez a vontade daquele que o enviou a este mundo. Quando criança, era sujeito a seus pais. Na ocasião do batismo de Jesus, bem no início de seu ministério público, Deus testificou da perfeição dos 30 anos de vida dele, dos quais nós tão pouco sabemos, declarando publicamente o prazer que tinha em seu filho. Em resumo, nunca encontramos na Bíblia a palavra desobediência associada à pessoa de Cristo. Veja João capítulo 8, versículo 29, Lucas capítulo 2, versículo 51 e Mateus capítulo 3, versículo 17. A presença do Senhor atraía multidões. Essa atração se devia ao que ele ensinava, a seus milagres de cura e à satisfação da fome. Jesus era bem organizado e sempre estava no comando. Por exemplo, quando determinou que a multidão faminta se sentasse em grupos de 100 e de 50 para ser alimentada, seus modos impunham o respeito da parte do povo. Até seus inimigos reconheciam que ele tinha controle sobre as multidões e pediram que repreendesse aqueles que clamavam Hosana quando teve sua entrada triunfal em Jerusalém. Veja Mateus capítulo 4, versículo 25, Marcos capítulo 1, versículo 32, João capítulo 6, versículo 26, Marcos capítulo 6, versículo 40 e Lucas capítulo 19, versículo 39. Acusado pelos inimigos de ser um agitador do povo na Judéia e Galiléia, foi declarado isento de culpa pelas autoridades supremas, o governo romano Pilatos e o fantoche judeu, o rei Herodes. Jesus nunca organizou greves, manifestações, protestos, nem outras demonstrações de desobediência civil entre os seus seguidores. Em suas pregações e ensinamentos, vemos justamente o oposto. Seus seguidores foram conclamados a submeterem-se, não resistir a maus tratos e injustiças, a ir além do que lhes era exigido, a amar em vez de odiar os seus inimigos e a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja Lucas capítulo 23, versículos 5 a 14 e 15, e Mateus capítulo 5, versículos 39 a 40, e Marcos capítulo 12, versículo 17. Houve, contudo, 2 episódios em que parece ser exceção a tudo o que se disse até aqui. No princípio de seu ministério público, João capítulo 2, versículos 13 a 21, encontramo-lo purificando vigorosamente o templo daqueles que ali faziam negócios, como os cambistas e os vendedores de animais para sacrifícios. Todos os evangelhos sinóticos relatam que, um pouco antes de ir para a cruz, ele enganjou-se novamente numa atividade deste tipo. Mas convém observar 5 detalhes importantes acerca destes 2 incidentes. Primeiro, embora seus discípulos e outros fossem testemunhas, o Senhor agiu sozinho e não pediu que ninguém o ajudasse. Segundo, sua preocupação era a profanação do templo, ao qual se referiu como a casa de meu pai e minha casa. Terceiro, em cada uma dessas ocasiões, os líderes religiosos tinham desafiado a autoridade dele. Quarto, tanto os discípulos quanto a multidão puderam notar o zelo dele. Quinto,
O Senhor nunca sugeriu que seus seguidores o imitassem nesse gesto, nem tampouco lemos a respeito de alguém que tivesse procurado fazê-lo. Temos de concluir que esses episódios não são legítimos para estimular os cristãos a se envolverem em movimentos de protestos, manifestações ou atos de desobediência civil, quer sejam violentos, quer não violentos. Não aprendemos estas atividades da vida de nosso grande exemplo, o Senhor Jesus Cristo? Veja, por exemplo, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13 e o versículo 23, Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18 e o versículo 28, Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46, capítulo 20, versículo 2 e João capítulo 2, versículos 17 e 18. Ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos, observamos os apóstolos e os cristãos primitivos continuando nesses padrões de obediência ensinados pelo Senhor. No dia de Pentecostes, os apóstolos valeram-se das circunstâncias miraculosas para proclamar o Evangelho a uma grande multidão. Pedro expôs poderosamente às pessoas a maldade que evidenciaram ao crucificar o Senhor. Então o coração delas se compungiram em perguntar: o que faremos? Pedro as conclamou a separarem-se da geração perversa que tinha matado Jesus. Deviam assumir uma firme e clara posição com Jesus e por Jesus. Como deviam fazer isso? Organizando uma manifestação de protesto no templo, ou em frente do palácio do sumo sacerdote, ou do quartel-general do governador romano? Não, mas deviam deixar-se batizar no nome de Jesus Cristo, identificando-se publicamente com ele, para a remissão de seus pecados. Uma multidão de 3.000 pessoas, número 25 vezes maior que o grupo inicial de cristãos, respondeu imediatamente à instrução. Veja Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. No final de Atos capítulo 2 e capítulos seguintes, vemos que esses novos convertidos eram um povo separado. Eram diferentes porque todo o seu manancial de vida tinha sido renovado. Vemos vínculo de amor, separação da nação judaica, imenso poder e influência espiritual, ousadia que desafiava as autoridades religiosas e profundo respeito pelas pessoas em geral. Vemo-los também sofrendo perseguição. São dispersos e, em consequência, o movimento cresceu e se expandiu. Nada disto foi alcançado mediante nenhum movimento de protesto cuidadosamente organizado. Também não lemos que tivesse havido algum protesto por causa do apedrejamento de Estevão e da perseguição que veio em seguida. Não. Tudo foi obra do Espírito Santo, que até se fez valer de muitos que, originalmente, eram opositores e de seus mais conhecidos perseguidores. Veja Atos capítulo 2, versículo 24, capítulo 5, versículo 13, capítulo 4, versículos 1 a 3, capítulo 5, versículos 40 e 41, capítulo 7, versículo 57, até capítulo 8, versículo 33, capítulo 8, versículo 4, capítulo 11, versículos 19 a 21, capítulo 6, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13. Ainda no livro de Atos vemos o cristianismo se dispersar além das fronteiras originais dos judeus para outras localidades do Império Romano. Mas, embora um grande número de não-judeus também tenham sido alcançados por sua mensagem, seu caráter e método não mudaram. Seus seguidores continuaram a pregar o Evangelho com poder espiritual e resultados. Se houvesse alguma manifestação ou protesto, ou, numa dada ocasião, houvesse alguma greve de fome, isso, invariavelmente, procedeu da parte de seus oponentes e nunca produziu bons resultados. No livro de Atos vemos, outra vez, um funcionário público testemunhando expressamente que os cristãos
não recorreram a estas táticas. Veja, por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 19, capítulo 16, versículo 12, capítulo 28, versículo 23, capítulo 18, versículos 8 a 11, capítulo 19, versículos 19 e 20, capítulo 23, versículo 12, capítulo 16, versículos 19 a 24, capítulo 17, versículos 5 a 8, capítulo 18, versículos 12 a 17, capítulo 19, versículos 23 a 34 e versículo 37. Esses não eram somente o procedimento, mas também o ensino deles. Os seus dois líderes de destaque, Pedro e Paulo, ambos recomendaram enfaticamente a sujeição às autoridades em governo, mesmo que isto, por fim, acarrete sofrer injustiça, como Pedro nos dá a entender. Ele, porém, prossegue dizendo que Cristo igualmente sofreu por nós, deixando-nos exemplo para que seguíssemos os seus passos. Tanto Pedro quanto Paulo descrevem a responsabilidade desses que Deus coloca em posição de autoridade. Paulo enfatiza que não há ninguém no governo que não tenha sido aí colocado por Deus. As autoridades são ministros de Deus com poder de vida e de morte. Elas podem não desempenhar suas obrigações dadas por Deus, mas isto de modo nenhum ou algum isenta os cristãos de cumprir as suas. Não há nenhuma indicação de que o cristão deva recorrer a algum ato público para influenciar o governo a mudar seus métodos e planos de ação. O propósito divino é que, mediante vida piedosa, os cristãos façam emudecer as difamações e calúnias que são proferidas contra eles no mundo. Outro aspecto enfatizado é a importância de os cristãos estarem em oração a favor dos reis e daqueles que se acham investidos de autoridade. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 23, Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Os demais apóstolos estão em pleno acordo com esses princípios. Tiago reconhece as injustiças praticadas contra os pobres no mundo, muitas vezes pelos ricos. A sua resposta não sugere protestos e manifestações, mas antes lembra a proximidade da vinda do Senhor. João nunca faz alusão ao assunto em suas epístolas, sofrendo um injusto exílio. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele é guiado a escrever o Apocalipse, que descreve o derradeiro fim que as forças ativas neste mundo terão sob o comando da justa mão do Senhor. Não há aqui alusão de que os cristãos deveriam tomar as coisas em suas próprias mãos? E Judas, expondo-nos à corrupção dos últimos tempos, não diz, faça alguma coisa, mas orienta os cristãos que se guardem no amor de Deus e que se dediquem a servir os outros. Veja Tiago, capítulo 2, versículo 6, capítulo 5, versículos 1 a 9, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, e Judas, versículos 3 a 13 e versículos 20 a 23. O Novo Testamento declara que o cristão é cidadão do céu, cuja esperança é chamada, não dizem respeito a este mundo. Está por aqui apenas de passagem rumo à sua pátria celestial? Logo, é peregrino e forasteiro. Durante a sua estada aqui, o cristão também é um embaixador de Cristo que roga à humanidade que se reconcilie com Deus. O cristão embaixador pode vir a encontrar-se com todas as classes de pessoas, das mais humildes às mais elevadas, e talvez até tenha de sofrer como Paulo, que se disse um embaixador em cadeias. Sabemos de 3 ocasiões em que esse mesmo Paulo valeu-se serena e deliberadamente de seus privilégios de cidadão romano. Porém, jamais o encontramos organizando nenhuma manifestação, nem fazendo protesto algum, nem implicado
em desobediência civil nenhuma. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 20 a 21, Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 a 21, Efésios capítulo 6, versículo 20, Atos capítulo 16, versículos 37 a 39, capítulo 22, versículos 24 a 29, capítulo 25, versículos 9 a 12. Em vez de resolver os problemas com seus próprios recursos, vemos os cristãos primitivos orando quando lhes sobrevinha alguma dificuldade. Em Atos capítulo 4, temos a oração como reação espontânea deles às ameaças contra Pedro e João. Em Atos capítulo 12, encontramos Tiago martirizado, Pedro aprisionado e a igreja orando sem cessar. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas oram e cantam louvores na prisão. Os prisioneiros ouviram-nos e não fugiram quando Deus, de modo magnífico, demonstrou o seu poder no terremoto que lhes soltou as cadeias e os libertou. Esse maravilhoso poder libertador da oração também pode ser constatado em Atos capítulo 27, onde nem mesmo a forte tempestade que arruinou o navio que levava Paulo a Roma fez cessar as orações do apóstolo. Mais tarde, em várias de suas epístolas da prisão, Paulo ora pelos seus filhos espirituais na fé. Veja Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, capítulo 12, versículos 5 e 12, capítulo 16, versículos 25 a 29, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 22, capítulo 3, versículos 14 a 21, Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, Colossenses 1 e 9, Filemão capítulo 1, versículo 4, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. O mesmo se pode dizer de Pedro, ele, que anteriormente em sua precipitação e seu zelo tinha cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, agora já não mais se envolve nessas insensatas manifestações. No final de sua vida, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve acerca do papel do cristão e do seu proceder num mundo que é hostil tanto a ele quanto ao seu Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja João, capítulo 18, versículos 10 e 11, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17, capítulo 4, versículos 15 a 19, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14. Que o Senhor nos mantenha seguindo-o em quietude e a nossa luz brilhe no mundo que continua hostil a Ele e aos que lhe pertencem. Que a nossa vida seja de obediência, não de protesto, e manifeste claramente quem nós somos e a quem servimos, cujo retorno e reino aguardamos.